Boa noite a todos, né? Vamos começar do início. Meu nome é Valério, o pessoal no centro me chama de Val. A gente está aqui na página do Facebook do Centro Espírita Paulo de Tarso para dar continuidade ao nosso estudo sobre mediunidade. Nós estamos acompanhando o livro da FEB, Mediunidade, Estudo e Prática, e a gente está no módulo 3, tema 6. É o último tema desse módulo. Na semana que vem, nós vamos para o módulo 4, que é o último módulo do livro, né? Então, nós vamos acabar aí na primeira semana de abril esse nosso livro, o 1, que é esse aqui, azulzinho. E daí a gente vai iniciar o 2. O 2, ele explica sobre a mesa mediúnica, o funcionamento da mesa, tudo isso. Então, eu já até combinei com a Sirene direitinho, a gente vai fazer um compilado dele, que vai demorar aí 1,5 a 2 meses, e aí, conforme tiver a questão da pandemia e tudo isso, se a gente puder já estar se encontrando, nós vamos fazer alguns encontros presenciais em Três Pontas, né? E também no Centro Espírita aqui de Varginha, no Francisco de Assis. Aí a gente vai dividir a turminha que é de Três Pontos, a turminha que é daqui, para fazer esses encontros presenciais que são super importantes para a gente poder visualizar, né, num primeiro momento, porque também vai modificando isso durante o percurso da mesa, mas e percebendo aquelas pessoas que já estão preparadas para ter psicofonia, psicografia, aqueles que ficam na sustentação, isso vai se modificando durante o processo da mesa, mas é alguma coisa que é importante a gente perceber, pelo menos no primeiro momento, para vocês também saberem como que vocês estão, o que está acontecendo com vocês, o que pode acontecer com vocês numa mesa mediúnica. Mas isso só lá na frente, só em junho, né? E se tiver voltado aí a questão da pandemia, tudo isso, se a gente não tiver mais nenhuma restrição, se todo mundo já tiver vacinado, e se Deus quiser, até lá, a gente acredita que isso vai acontecer. Vamos iniciar, então, com uma oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Deus, pedindo aos nossos mentores para poder estarem conosco, abrindo o nosso entendimento para tudo que vai ser dito aqui hoje, para a gente poder entender como que a prática da caridade pode funcionar como uma ação desobsessiva, de que maneira isso acontece, entendermos também o conceito de caridade de uma forma mais ampla, para que a gente possa abrir horizontes na nossa vida, no nosso entendimento, nos nossos caminhos. Assim é, que assim seja. Então, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Nós vamos tocar nesses pontos aqui. A prática da caridade através da benevolência, através da indulgência, através do perdão, e a prática da caridade como medida preventiva da obsessão. Aí no livro, aqui no início, ele diz assim: diante da realidade das perseguições espirituais, consequentes do atraso moral da humanidade, há de se indagar como se prevenir das obsessões. Kardec falou, né, que ele perguntou para o Espírito da Verdade o quanto nós somos influenciados pelos espíritos. E o Espírito da Verdade disse 99% do tempo. Então, que esses 99% do tempo sejam influências de espíritos mais evoluídos, e não de espíritos que queiram brincar conosco, que queiram o nosso mal por algum motivo, ou que sejam vampiros da nossa energia, né? Então, vamos trabalhar no sentido da gente ouvir, na maior parte do tempo, os nossos mentores, aqueles espíritos que querem o nosso bem, os nossos anjos da guarda, tudo isso. A obsessão para se instalar depende da sintonia entre perseguido e perseguidor. Lembrando sempre disso, né? Não tem um vilão da história. O obsessor não é um vilão da história. O obsessor, ele se aproveita de uma situação que nós permitimos acontecer com nós mesmos, conosco mesmos. Então, a gente vai fazer o quê? A gente acaba convidando esse espírito obsessor a participar do nosso campo vibracional, porque a gente deixou ele cair. E aí a gente convida, de uma forma indireta, esses obsessores a participarem nesse campo vibracional.
Então, não existe um vilão da história. Existe aí dois elementos ou mais, né? A gente pode ter mais de um obsessor, que estão comungando da mesma sintonia vibracional. É dessa comunhão de pensamentos que se deve afastar. Para tanto, somente a elevação dos sentimentos e dos pensamentos criará a devida proteção contra as investidas dos obsessores. Somente a gente estando com a nossa energia num tom bem elevado é que a gente se afasta dos obsessores. Por quê? Porque eles vibram num campo tão baixinho que se a gente está vibrando lá em cima, eles nem conseguem ver a gente. Eles não conseguem enxergar. Eles não conseguem atingir aquele campo vibracional que a gente está. Então, a gente sai da zona da visão deles, certo? A gente passa por um patamar elevado e eles não conseguem mais chegar perto da gente. Nesse contexto, surge a prática do bem pela vivência da caridade, que constitui na mais eficaz ação preventiva das obsessões. O Evangelho segundo o Espiritismo, em O Evangelho segundo o Espiritismo temos caridade e humildade, tal o único caminho da salvação, egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Este princípio se acha formulado em termos precisos nas seguintes palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo. Nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Há podendo amar Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima. Fora da caridade, não há salvação. E a gente pode até pensar nessa palavra caridade como amor, né? Fora do amor não há salvação, porque se a gente não tiver amor, a gente não tem capacidade de praticar a caridade. Então, a gente precisa exercitar o amor no momento de trabalhar a caridade. Vemos, assim, que a prática da caridade é o veículo para o crescimento espiritual. Pela caridade, o indivíduo vence o orgulho e o egoísmo, que retardam o progresso, estabelecem conflitos entre indivíduos e povos, fazendo-se com que se cerre os olhos às necessidades alheias. Praticar a caridade é fazer o bem, sem distinções ou preconceitos. Engloba tudo o que se possa fazer a outrem, em forma de bondade e amor. Vai desde o ato de socorrer a fome, agasalhar o desabrigado e outros gestos materiais, passa pelo esclarecimento intelectual e espiritual de elevado poder libertador e se completa com renúncia de si em favor do próximo. O ato da caridade, ele está em vários âmbitos da nossa vida. Não somente nessa parte material que ele até descreveu aqui, né? Socorrer a fome, agasalhar o desabrigado. Não é só isso que é caridade. Caridade também é, muitas vezes, a gente parar para ouvir alguém que está precisando falar. Né? Às vezes a pessoa, ela tem até muitas pessoas em torno dela, mas não aquela que esteja disposta a ouvir. Às vezes você está falando com alguém e a pessoa se despede assim, tá bom, mas eu tenho que ir. Não, quer dizer, essa pessoa não teve a caridade de ouvir. Às vezes por falta de tempo, sem julgamento, né? Mas esse ato de ouvir o outro, né? de estar pronto para dar esse ouvido ao outro, de compreender as necessidades do outro, sem julgamento. Às vezes aquilo que aquela pessoa está passando para a gente é muito simples nessa encarnação, mas pode ter sido muito complexo numa encarnação anterior. Se é simples para nós hoje, é porque a gente já resolveu aquele problema dentro de nós. E se a gente já resolveu, então, a gente tem mais propriedade para falar sobre isso com a pessoa. E a gente tem mais caminhos a apontar para essa pessoa.
porque nós já passamos por aquilo, já superamos aquilo. Então, sem julgamento, né? Não ouvir a pessoa falar assim, nossa, fulano fica se prendendo por quanto bobeira. Bobeira para mim, mas para o outro não. Então, caridade também consiste nesse ato de ouvir sem julgamento. Às vezes a pessoa não quer ouvir o que você fala, ela só precisa de um ouvido para ela falar. E muitas vezes, conforme ela vai falando, todas as informações já vão ficando mais claras na cabeça dela, ela só precisava falar efetivamente. Então, vamos ter esses ouvidos para ouvir as pessoas que precisam deles. E só vamos falar se elas pedirem. Porque muitas vezes elas não precisam que a gente fale, elas só precisam que a gente ouve. Outras precisam da nossa palavra. Elas vêm para a gente, contam alguma coisa e falam, o que você acha? Aí sim, ela abriu a oportunidade para a gente dar um conselho. E vamos sempre lembrar, um conselho não é uma ordem. Né? Quando a gente dá um conselho, a pessoa pode aceitar ou não. E tem gente que fica bravo, né? Fala, nossa, eu falei para fulano, olha lá. Eu disse para fazer assim, 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 assim. Ela fez ao contrário. Pronto, olha lá, se deu mal. Ainda se regozija em cima disso, né? Ainda se sente feliz em cima disso. Porque a pessoa se deu mal porque não aceitou o conselho dela. Não era aquilo que ela precisava para aquele momento da vida. Cada um de nós tem um caminho a percorrer. E aí é que a gente precisa trabalhar o não julgamento. Mesmo que a gente tenha falado aquilo para a pessoa e ela não tenha ouvido naquele momento, ela vai parar para refletir, puxa, mas fulano me falou isso. Quem sabe se eu fizesse daquele jeito de fulano não daria certo. No momento seguinte ela vai fazer, se ela tiver consciência, senão ela vai continuar trabalhando daquela maneira imperfeita, mas tudo bem, é o caminho. Então a caridade está muito nessa questão do não julgamento. Né? Então, de ter ouvidos para ouvir aquele que precisa, de ter uma palavra para dizer para aquele que precisa. E a mesa mediúnica é um momento de caridade extrema. Né? São 2 horas de um dia que a gente tira uma vez por semana para poder fazer o resgate de irmãozinhos que estão perdidos entre a vida terrena e o mundo espiritual. Eles não sabem muitas vezes que desencarnaram. E a gente doando o nosso ectoplasma naquele trabalho intenso da mesa mediúnica, a gente faz muita caridade. Porque aquele médium que está em sustentação, muitas vezes ele não está ali na psicofonia, não está na psicografia, não está na audiência, nada. Ele está ali quietinho na sustentação, mas o ectoplasma dele está sendo utilizado em outras paragens, às vezes no umbral, às vezes num acidente grande que aconteceu. Então, todos os médiuns da mesa, eles têm uma importância muito grande. E é um trabalho de caridade intensa. Quem trabalha na mesa mediúnica sabe disso. É muito raro quem começa esse trabalho quer sair. Né? E a gente, tendo todo esse preparo que a gente está tendo com o curso, a gente compreende que a gente não doa a nossa energia na mesa mediúnica. Que a gente está sempre fazendo essa transmutação de energia, que os nossos espíritos guardiões estão ali para poder jorrar energia para a gente. Então, quando a gente está trabalhando com essa roda de energia, doando ectoplasma, ele está se renovando na gente. Então, para a gente também é muito importante. Para o médium que trabalha na mesa, é uma renovação energética, é uma renovação de fluidos, é uma renovação de ectoplasma. A gente sai de lá, e esse é o certo, renovado, vivo, pronto para poder trabalhar aquela semana inteira com gás inteirinho. Se a gente sai da mesa mediúnica com algum resquício, alguma coisa, é porque a gente está trabalhando de modo equivocado, porque esse não é o objetivo, certo? Então, a mesa mediúnica é um momento de caridade intenso, só que a gente não tem a obrigação de trabalhar lá. Essa coisa que as pessoas falam assim, para você melhorar, você tem que desenvolver sua mediunidade, tem que trabalhar no centro. Isso é tudo mentira. Tudo depende da nossa escolha. Eu fiz o curso de mediunidade, aprendi muita coisa, mas não quero trabalhar na mesa mediúnica. Tudo bem. Eu fiz o curso de mediunidade e eu quero. Tudo bem também. Dali a 2 anos, aquela pessoa que fez o curso vai querer fazer uma reciclagem do curso e vai estar pronto para trabalhar na mesa. Tudo bem. Alguém nunca quis trabalhar na mesa, mesmo depois do tudo bem. O não julgamento também é caridade. A gente tem que aprender a trabalhar o não julgamento. Né? Cada um está no momento da existência, cada um está no momento da evolução. E a gente precisa respeitar esse momento. Quando a gente entende isso, a gente consegue trabalhar dentro da caridade e do amor
de uma maneira mais intensiva, de uma maneira mais assertiva, né? É isso que é muito importante. Então, caridade está em muitos níveis, tanto no nível material, quanto no nível emocional, quanto no nível espiritual. Ela está em muitos níveis aí e a gente pode trabalhar isso em muitos níveis e com muitas pessoas. É só se colocar a serviço, né? E sem entrar no livre-arbítrio de ninguém, sim? Então, a gente deu um conselho, a pessoa não achou, não fez aquilo que a gente falou, tudo bem, é o livre-arbítrio dela. Nem Deus exige que a gente siga os conselhos dos nossos mentores, porque eles falam com a gente, às vezes a gente também não ouve, na maioria das vezes a gente não ouve, a gente faz o contrário do que eles falam. Então, vamos ficar atentos a isso. Não julgamento, é um exercício que a gente tem que fazer diariamente. Por vezes ainda se despontam aqueles que creem que caridade é ato de quem oferece esmola. Allan Kardec demonstra que é muito mais. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual Jesus entendia? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Tá? Kardec trabalhou isso aí. Não é só na parte material, é principalmente na parte espiritual que a gente trabalha caridade. Caridade, assim definida, vai muito além da oferta de recursos materiais para alcançar as relações interpessoais. Para a perfeita apreensão do sentido mais elevado da resposta acima, cumpre analisar as palavras benevolência, indulgência, perdão das ofensas, na visão dos espíritos superiores. Então, vamos lá? Vamos trabalhar essas palavras para que a gente possa, então, adentrar aí nos conceitos. Vamos ver o que ele colocou aqui. Isso aqui foi tudo que a gente já leu, né? A gente já trabalhou essas ideias todas aí. Então, vamos lá para a parte da benevolência. Entende-se por benevolência toda disposição favorável com o próximo. A cordialidade, a tolerância, a benignidade são seus consentâneos. Benévolo é o que demonstra afeto, amizade, fraternidade, respeito. Emmanuel pondera a respeito. Vamos ver o que Emmanuel fala. Ele diz assim, sobre a questão da benevolência. A caridade é sublime em todos os aspectos sob os quais se nos revele e em que circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio, socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando. Sim, a parte do material, a parte do corpo, né? As pessoas que trabalham na caridade para o corpo também são pessoas que trabalham em caridade. Isso é caridade, sim, né? No âmbito material, no âmbito do corpo físico, ótimo, é também, tá? A gente não pode desprezar e nem menosprezar as pessoas que trabalham, que dão sopa, que dão alimentação, que vão recolhendo cesta básica, né? Até o nosso centro faz isso lá, aqui em Varginha. Distribui cesta básica para algumas famílias que são já ajudadas pelo centro. Às vezes a gente distribui algumas coisas assim, extras, né? Por fora também, quando alguém está precisando. É importante. A gente precisa do nosso corpo físico, porque ele é a casa do nosso espírito enquanto a gente está encarnado aqui na Terra. Então, a gente precisa trabalhar essa parte também. Continua Emmanuel. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima. Ajudai para vós mesmos. Espalhai a alegria e o bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos, dedicados ao próximo, porque, em verdade, o amor que se irradia em bênção de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre a dádiva maior de todas. Então, às vezes, né, de manhã, quando a gente chega no nosso trabalho, a gente dá um bom dia sorridente para o porteiro, um bom dia sorridente para a pessoa da limpeza geral, o mesmo bom dia sorridente para o nosso chefe, sem distinção.
Esse bom dia sorridente pode ser um alento para a vida daquelas pessoas naquele dia. Isso é caridade. Né? Por que não? Por que não dar um bom dia sorridente? Por que não passar sorrindo pelas pessoas? Ela fala assim, nossa, que pessoa doida, né? Fica rindo à toa, mas ela vai parar para pensar por que ela está rindo tanto? Por que ela está sempre sorrindo? Por que ela está sempre feliz? E ela vai procurar saber por que a gente está sempre feliz. Então, em vez de a gente andar carrancudo, né, como todo mundo anda, vamos andar sorrindo, vamos andar leve. Isso é caridade. É uma maneira de a gente transmitir para o outro paz, transmitir boas energias. Quando a gente tem boas energias, a gente vai reverberando isso em torno de nós. Quando a gente tem mais energias, a gente reverbera as mais energias também. Então, vamos reverberar coisa boa. Né? Isso é importante. Pela interpretação de Emmanuel, benévolo é o que distribui o sustento ao corpo, no aprendizado e no ensino da solidariedade. Mas é também o que distribui alegria, bom ânimo, esperança, com o benefício do próximo. Então, esse é o benévolo, né? Agora vamos trabalhar a questão da indulgência. Indulgência é a capacidade de ser tolerante com as ações ou imperfeições dos outros. É agir com bondade, fraternidade, solidariedade e misericórdia nos relacionamentos pessoais. No livro Pão Nosso, consta as seguintes observações. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados, e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Indulgência é o entendimento, compreensão, é colocar-se no lugar do outro para procurar compreender suas ações e deslizes. Indulgência não prescreve a convivência com os erros alheios, mas determina que possamos auxiliar o próximo a se corrigir, sabendo que o mal é um estado transitório. As pessoas não são mais, elas estão mais, porque elas ainda não conhecem o bem. A maldade é a ausência do bem. A partir do momento que aquele ser passa a ter um contato com o bem, ela vai se modificando. Junto às nossas reflexões no YouTube, no final nesse módulo 3, né, em todas as reflexões do módulo 3, desde o tema 1, eu fui colocando no final dos vídeos um capítulo da AME, né, da Associação... nossa, eu esqueci a cifra lá, mas tá lá. Eu vou colocar nesse aqui também, quando você chegar ao final, vocês vão verem no YouTube, vocês vão ver. São capítulos, são 6 capítulos que falam sobre obsessão, sobre o obsediado e o obsessor, mostra os dois lados. É muito interessante, depois se vocês puderem assistir, é muito interessante a sériezinha, tipo uma novelinha, né? Cada capítulo, são 6 capítulozinhos, e eles vão mostrando exatamente isso, né? Não vou contar para não dar spoiler para vocês. Mas todas essas coisas que a gente está falando aqui estão englobadas ali. Por isso que eu fui colocando um capítulo em cada uma das nossas reflexões, para que vocês pudessem ter visualmente aquilo que a gente fala na teoria, né? E eu acho que ficou bem interessante. Depois vocês assistem lá, tá sempre no finalzinho de cada reflexão nossa, desde a aula 15 até a aula 20. Então, indulgência é essa capacidade da gente se colocar no lugar do outro, né? Muitas vezes a gente tem um obsessor que vem vida após vida obsediando a gente, né? Porque vem aquela bola de neve. Numa vida eu fiz um mal para essa pessoa, na vida seguinte a pessoa vem e me faz um mal, na vida seguinte eu vou e faço um mal para ela, outra vida ela vem e faz um mal para mim, vai ficando aquela vingança, né? E vai vida após vida, que aí cada um acha que fez mais mal para o outro, nem sabe onde o mal começou ali. Quando um para e começa a se instruir,
Muitas vezes, esse que estava fazendo mal, que estava lá se vingando, taraná, percebe que a instrução é muito mais interessante do que aquela vida que ele levava. Percebe que a luz é muito mais atrativa do que a treva. E a gente, ao estudar, ao se aprimorar, ao buscar um entendimento, a gente leva os nossos obsessores junto com a gente. Aqueles que acham que a gente é chata, eles vão se afastar. Nossa, essa pessoa é muito chata. Fica falando de reencarnação, de perdão, de indulgência, de benevolência. Nossa, que chatice. Aí vai embora. Outros vão achar que aquilo é legal e vão enveredar por aquele caminho também. Além de a gente se aprimorar, a gente pode, então, também ajudar os nossos obsessores a se aprimorarem. Olha que legal. Isso é caridade, sem a gente saber. Caridade, né? Porque a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E aí nenhuma das minhas mãos sabem porque a gente está fazendo caridade até sem saber, né? E às vezes, o nosso mentor, nosso anjo da guarda, também vai se instruindo para ficar cada vez mais instruído, para poder contribuir cada vez mais com a gente também. Então, todo um círculo de espíritos em torno da gente vão se instruindo junto com a gente a partir do momento que a gente escolhe esse caminho. Isso é lindo, isso é muito bonito. Quando eu penso nisso, me dá uma vontade de continuar mais forte ainda, porque a gente não sabe os benefícios que isso está trazendo para tantas pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes alguns espíritos errantes que estão, né, meio perdidos, começam a ouvir aquilo que a gente está falando, começam a ler junto com a gente um livro que a gente está lendo, e vão se aprimorando, e vão também, enfim, a gente não tem noção do bem que a gente pode fazer. E quanto mais a gente estuda, mais a gente trabalha dormindo, né? Porque o nosso corpo se desprende do corpo físico, fica ligado só com um cordão de prata, e o nosso espírito vai para várias paragens e vai também contribuir com as pessoas. Quanto mais a gente se instrui, mais a gente está preparado para esse tipo de serviço também. Isso é muito bonito. É muito bonito mesmo. Então, indulgência, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, sem julgamento, tentar compreender aquilo que o outro está sentindo, para que a gente possa, então, se ele pedir, falar alguma coisa, então ser só um ouvido, né? Então, a gente precisa também saber os limites, para a gente não entrar na individualidade do outro, não entrar no livre-arbítrio do outro. Às vezes, na ânsia de ajudar, a gente vai além do que o outro quer. Isso já aconteceu comigo, né? Então, a gente é mal interpretado. Às vezes as pessoas pensam, você acha que eu estou dando da verdade? E não é nada disso, a gente só estava ali querendo transmitir alguma coisa que foi boa para a gente, mas nem sempre é assim. Nem sempre a outra pessoa quer isso. Então, a gente tem que entender o que a outra pessoa quer antes de dar, né? Então, a gente tem que aprender mais a ouvir, a entender o outro, o que querer falar. Às vezes, o silêncio é mais interessante do que a fala. Quando o outro indagar a gente, aí sim, né? Então, vamos fazer esse exercício também, que é muito importante. A gente silenciar um pouco, falar menos, ouvir mais, né? É muito importante. E o perdão, né? Que é aí a última palavra que ele coloca dentro da relação que ele faz do que é caridade. Benevolência, indulgência, perdão. Perdoar é esquecer as ofensas de forma incondicional. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel afirma: o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde e paz, renovação e segurança. Em outra obra, o mesmo autor fala sobre perdão. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do mestre, com relação à resistência do mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se enxergassem inermes a correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição do mundo. O bem é o único dissolvente do mal, em todos os setores, revelando forças diferentes. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão. 70 vezes 7.
em cada ofensa com a bondade diligente, transformadora e sem fim. O perdão constitui-se dissolvente do mal, base da saúde emocional, fator de proteção espiritual e equilíbrio do ser humano. Nessa perspectiva, é ato unilateral que dispensa a concordância do outro. Se o desafeto for incapaz de perdoar, o tempo haverá de clarear-lhe a consciência, mostrando-lhe a impropriedade da vingança, do ódio e da mágoa. Allan Kardec ensina a orar pelos que nos perseguem, nisso constituindo mérito para o obsediado, que lhe abreviará a expiação. Emmanuel, por sua vez, complementa: reportamo-nos aos companheiros tímidos e vacilantes, embora bem intencionados, para concluir que, em todas as tarefas humanas, podemos sentir a presença do Senhor, santificando o trabalho que nos foi cometido. Por isso, não podemos olvidar a lição evangélica de que seria abençoado qualquer esforço no bem, ainda que fosse apenas o de ministrar o copo d'água pura em seu nome. Quando a gente... O que faz a gente se sentir humilhado? O que faz a gente se sentir ofendido? O nosso ego. Se alguém chega e fala alguma coisa pra gente que é uma inverdade, que a gente sabe que aquilo não é nosso, para que a gente vai tomar como verdade? Se a gente entende que muitas vezes aquilo que o outro está falando é um reflexo do que ele tem dentro dele mesmo e é o que ele tem para dar, aquilo não precisa atingir a gente. Então, ninguém pode humilhar a gente se a gente não deixar. Ninguém pode ofender a gente se a gente não deixar. Mas se a gente ainda se ofende, se a gente ainda se sente humilhado pelas coisas que as pessoas falam, a gente precisa, então, trabalhar nessa questão do perdão. Porque se a gente entender que aquilo é do outro e não chega na gente, que aquilo é dele e não meu, a gente não vai nem precisar perdoar alguém. Porque a gente já vai ter... Aquilo não vai fazer sentido pra gente. Então, aquilo não vai ofender nem humilhar a gente, entende? Mas se isso ainda ofende e humilha, a gente precisa, então, trabalhar o perdão. Que é esquecer, né? Que é entender, ao procurar esse entendimento. Peraí, ele chegou, me machucou com isso. Nossa, me machucou o que ele falou. Mas agora, conscientemente pensando, eu estou observando e estou compreendendo que o que ele falou não tem nada a ver comigo, é dele. Então, eu tiro aquele sentimento de dentro de mim com a oração, com um passe, né? Eu procuro um centro espírita, passo lá um passe e vou tirando aqui, porque aquela ofensa vai fazer mal para mim. Não vai fazer mal para o outro. O outro, às vezes, vai até esquecer o que ele falou para mim. Isso vai fazer mal para mim. Então, eu preciso perdoar 70 vezes 7, como Jesus falou. Mais aprimorado, eu preciso compreender que aquilo que o outro está falando não sou eu. Então, não precisa me ofender, não precisa me humilhar. A gente precisa ir trabalhando paulatinamente para chegar nesse nível, nesse ponto. E, por último, aqui, ele coloca a prática da caridade como medida preventiva da obsessão. O espírita, onde, quando e como se encontre, deve filiar-se a uma atividade que lhe exercite a prática da caridade, buscando aquela com a qual guarda maior afinidade na própria casa espírita, ou em qualquer instituição, ou mesmo na comunidade, em organizações governamentais ou não governamentais. O importante é incorporar o exercício do bem nas atividades corriqueiras da vida. Por isso que eu disse para vocês, não existe a obrigatoriedade de, a partir do momento que a pessoa fez um curso de mediunidade, ter de trabalhar na mesa. Não é só através dessa caridade que a pessoa pode se desenvolver, ela pode se desenvolver a partir de vários tipos de caridade. O importante é trabalhar em alguma delas, né? É a gente escolher a área que a gente mais se identifica e trabalhar. O médium, em especial, por necessitar melhor compreender os espíritos sofredores, necessitam esta compreensão em atividade junto aos sofredores encarnados. Aliás, não se justifica que o espírita, médium ou não, sob quaisquer pretextos, se limite apenas a adquirir o conhecimento, sem, contudo, colocá-lo em prática. Ir ao encontro dos que sofrem,
Amenizar-lhe a dor das provações, às vezes muito dolorosas, é dever moral de cada adepto do Espiritismo. Somente assim estará apto para desfraudar a bandeira do Espiritismo. Fora da caridade, não há salvação. Com firmeza e sinceridade, sobretudo no meio onde o sofrimento campeia, órfãos e crianças abandonadas, jovens transviados, idosos desamparados, famintos, desesperados, enfermos da alma e do corpo, prisioneiros da dor. Legiões de almas perdidas nas viciações de todos os matizes, alienados da vida. Sejamos, então, cada um de nós, em qualquer posição que ocupemos na vida, um bom samaritano, como ensina a belíssima parábola ensinada por Jesus, a partir da qual Humberto de Campos, irmão 10, apresenta estas conclusões. Em todos os tempos há exércitos de criaturas que ensinam a caridade. Todavia, poucas pessoas praticam-na verdadeiramente. É por isso que a caridade, antes de tudo, pede compreensão. Não basta entregar os haveres ao surge à porta para significar a posse das virtudes, da virtude sublime. É preciso entender-lhe a necessidade e ampará-lo com amor. Desembaraçar-se dos aflitos, oferecendo-lhes o supérfluo, é livrar-se dos necessitados de maneira elegante, com absoluta ausência de iluminação espiritual. A caridade é muito maior que a esmola. Ser caridoso é ser profundamente humano. E aquele que nega entendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo da existência social, transformar-se em benfeitor dos famintos, mas terá que iniciar, na primeira oportunidade, o aprendizado do amor cristão, para ser efetivamente útil. Então, pessoal, ser caridoso não é colocar coisas para fora. Não, isso aqui eu não preciso mais, eu vou doar. Isso aqui eu não preciso mais, eu vou doar. Isso aqui tá enchendo a minha sala, eu vou tirar aqui e vou dar para alguém que precisa. Não, tem que ser com coração. Né? A partir do momento que a gente faz aquele ato com amor, percebendo que a pessoa realmente precisa, isso é caridade. E a gente precisa trabalhar sempre de dentro para fora, né? Não existe aquela coisa que vem de fora para dentro. Eu quero um milagre que aconteça comigo, que tudo né, se transforme numa coisa maravilhosa na minha vida, que vem de fora para dentro. Não. O caminho é sempre de dentro para fora. A gente precisa sempre trabalhar o que está dentro, o que está incomodando, tirando aquilo, vendo, mexendo em tudo. Às vezes a gente vai mexer bastante, a gente vai sentir um desconforto, porque a mudança gera um desconforto, mas ela é importante para que a gente se transforme naquilo que a gente realmente quer ser, naquilo que a gente realmente é e que está guardado dentro de nós. É muito importante a gente ter essas percepções para que a gente possa, então, caminhar na prática efetivamente da caridade, e essa caridade vai fazer com que a gente se afaste das obsessões, que as obsessões sejam menos constantes na nossa vida, na nossa caminhada. Beleza? Então, sobre aí o módulo 3, era isso que a gente tinha para falar, foi um módulo bem intenso, né? A gente trabalhou bem as questões de obsessão, eu espero que tenha ficado bem claro para todo mundo. Como sempre, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar aí nos grupos, né? E no próximo módulo, que é o módulo 4, a gente vai trabalhar com desencarnação, os espíritos errantes, as comunidades no plano extrafísico, exemplos de comunidades espirituais e outros exemplos de comunidades espirituais. Então, são mais 5 temas aí dentro do módulo 4. Tá bom, pessoal? Então, até semana que vem, até a próxima segunda-feira, às 8 horas, aqui na página do Facebook do Centro Espírita Paulo de Tarso, de Três Pontos. Gratidão a todos pela presença, pessoas do centro, pessoas lá do Francisco de Assis que estão acompanhando, de outros centros, pessoas espíritas, não espíritas, simpatizantes, encarnados e desencarnados. Gratidão pela companhia. Namastê, até semana que vem. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.
Este é Paulo, filho de nossa amiga Helena e esposo de Fernanda. Tem se deixado ser influenciado por inimigos do passado. Você o traiu. Desonrou, traiu a sua confiança. Agora eu vim resgatar vocês. Um ano, Otávio! Você perdeu a oportunidade de matar o cara. Você não consegue nem chegar perto dele mais! Você tá completamente sozinho. Mas essa luz era uma atração irresistível. Me atingiu como flechas mesmo. Quero ser criança outra vez e eu quero poder te chamar de pai, Paulo. Calma, amor. Seja o que for, eu te amo muito. Eu sei. E aí? Deu certo? Não? Olha, amor, eu sinto que tá chegando. Eu consigo imaginar o nosso filhinho, sabe? Tão lindinho. Au! E era um lobo. E aí, o lobo veio. E se a gente visse um lobo, vocês iam ficar com medo? Eu acho que vocês iam ficar com medo e eu ia ficar com medo também. Mas Francisco, ele tinha tanto amor, que ele olhou pro lobo, o lobo olhou no olhar dele e o lobo se modificou. Se modificou. Gente, acabou a nossa aula. Agora a gente tem um intervalo e depois vocês vão ficar com o tio Davi, tá bom? Então vamos. Vocês me ajudam a pegar os livros? Me ajuda a pegar os livros. Isso. Isso, me entrega os livros. Obrigado. Obrigado. Tchau. Até amanhã, viu? Até amanhã. Tchau. E aí, conseguiu terminar dessa vez? Eu ainda tava na parte do lobo, pra variar. Acho que o curso que você deveria fazer é como contar uma história sem enrolar. Bora? Bora. Eu tava pensando em pedir pro Estevão pra eu vir surdo na próxima vida. Sério, Otávio? Sério. Eu penso assim, se eu não precisar ficar ouvindo essas piadinhas ruins suas, aumenta em 300%, né, a chance de evoluir. Para, seu bobo. Não, mas é sério. Eu acho que eu vou pedir pra vir com algo mais, sabe? Algum outro tipo de problema, um problema de visão. Ai, Otávio, confia em mim. Eu já estou nesse planejamento há 7 meses. Você não precisa de levar tantos problemas assim e nem precisa de ter tanto medo de voltar. Mas é que eu tenho medo que se for muito fácil, eu vou acabar atrapalhando tudo de novo. A gente já conversou muito sobre isso. Você também tem que confiar nos seus pais, que estão trabalhando e se preparando para isso. Você vai ter uma boa base de educação, vai crescer numa religião com boas práticas e o mais importante, você se preparou muito do lado daqui, tá cheio de vontade de acertar dessa vez. E tem algo a mais ainda. Eu estarei lá para puxar a sua orelha se acontecer qualquer coisa. Como se você não fosse errar também, né? Eu não vou errar. São 13 anos estudando para isso. Eu já fiz todos os cursos possíveis e imagináveis. Chegamos. Estevão, a gente pode rever o meu planejamento novamente? É porque a gente já decidiu o local e a família que vai me receber, né? A gente já também decidiu as minhas principais necessidades de criança e de adolescente. E eu adorei uma coisa, adorei a decisão profissional. Eu sempre quis ser professora de criança. Eu acho que a gente aprende muito com isso, principalmente a ter disciplina e paciência. Eu é que sei, né? Eu só tô em dúvida quanto ao meu desencarne. Você já me convenceu que é melhor eu voltar antes. Mas eu queria tanto ser avó. Eu queria conhecer os meus netinhos, poder mimá-los assim. Será que a gente não consegue esperar até os 60? Podemos rever essa questão sim, mas lembre-se de que tudo isso vai depender de suas ações e méritos nessa nova vida.
Eu não tô preparado para planejar minha morte, não. Calma, Otávio, ainda temos muito a refletir sobre as suas necessidades. Mas o planejamento do momento do desencarne é muito importante nesse planejamento reencarnatório. A morte, para aqueles que tiveram uma vida reta, nada mais é do que uma suave mudança de estado, mas ainda assim muito marcante para o espírito. Não tem um jeito mais fácil de fazer esse planejamento, não? Sei lá, o plano pronto. Ih, tá querendo moleza, é? Olha, a maioria das reencarnações na crosta acontecem de forma padronizada assim. Mas parte delas, como é o caso de vocês que querem elevar-se em cultura, conhecimento e consequentemente em responsabilidade, o processo reencarnacionista é mais complexo, fugindo da expressão geral. E a gente achando que desencarnar é o que é difícil. Muito mais doloroso é renascer que morrer. Aqui está o meu plano genético. Eu tenho que entregar pro Thiago. Vamos? Eu vou sentir muita saudade de vocês. Eu não vou sentir sua falta, não. Você já tá indo tarde, na verdade. Amigos, que bom revê-los. Tenho trabalhado no plano e no modelo dos dois. E o seu, Bia, já tá pronto. Ai, que emoção! Olha, fiquei muito feliz em saber da sua decisão de aceitar a sugestão dos irmãos orientadores quanto à deficiência na mão esquerda. A resolução lhe fará um grande bem. Eu sei que não vai ser nada fácil, mas eu tenho muita fé. E essa encarnação vai ser muito importante para mim. Isso mesmo, Bia, isso mesmo. O seu processo já está tudo pronto. Hoje mesmo você será conduzida à sua futura residência para iniciarmos os trabalhos de ambientação magnética com seus pais. Serão algumas semanas próximas a eles até a ligação se realizar. Otávio, já lhe informei que não será possível acompanhar o processo reencarnatório da Bia de perto. Portanto, façam suas despedidas, só se encontrarão novamente no plano físico. Vai dar tudo certo, Bia. Fica tranquila que eu te encontro lá na Terra. Acho que quem tá nervoso aqui é você. Me dê um abraço. E ore por mim. Tá bom. A implantação foi um sucesso. Bia já está na Terra e a gravidez procede muito bem. Excelente notícia. É por isso que você precisa ter atenção a essa questão do sono. Porque talvez tenhamos que completar esses cursos na época. E se você não tiver disciplina para vir, vamos ter dificuldade de manter esse trabalho. Estevão, é a Bia. O caso é grave. A mãe dela acabou de brigar com o namorado e ela tá tentando o aborto agora. Vamos. Otávio? 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 Precisamos de muita prece e vibração nesse instante. Você não poderá ir, mas contamos com a sua energia daqui. Vamos.
Que bom que veio vê-lo. Vou deixá-los a sós. Eu não tô acreditando. Como que a sua mãe pôde fazer isso com você? A gente tinha feito tantos planos. Era eu que não terminava as historinhas, lembra? Mas e agora? Como é que vai ficar a sua história, Bia? Não. O Estevão me pediu pra ser mais positivo. Bia, eu te prometo. Prometo pra você que eu não vou perder essa oportunidade. Eu juro. Eu juro que eu vou agarrar com unhas e dentes essa vontade de viver. Por mim e por você. Mas eu queria tanto te encontrar na Terra. Se não for possível... Ai, Jesus. Que eu possa aproveitar essa chance. Muitos outros, como você, às vezes não tem. Se acontecer a mesma coisa comigo, Estevão. Calma, Otávio. E se eles desistirem igual desistiu essa covarde? Você viu? Ela acabou com os planos da Bia. Calma. Olha, a primeira coisa que devemos fazer é livrar os nossos pensamentos do julgamento, que pode trazer consequências muito venenosas para nós e para nossa irmã que infelizmente optou pelo aborto. Não conhecemos o seu passado espiritual, as suas fraquezas morais, e mesmo que o ato ocorrido seja injustificável, ele não pode ser motivo jamais para esquecermos do amor e de que devemos perdoar quantas vezes forem necessárias. Qual seria, na mesma situação da nossa irmã, a nossa própria escolha? Quais não foram nossos próprios erros em tantas outras existências que sequer imaginamos as consequências disso? Qual será o futuro a ser preparado para essa irmã? Oportunidades de resgate através da dor ou através do trabalho de caridade e assistência que ela mesma poderá escolher. Agora, nesse momento, Otávio, nós temos que orar. Orar por essa irmã e pela Bia, para que esse processo não se transforme em vingança e ódio, e principalmente para que em outras oportunidades a escolha seja de aceitar a vida. Eu sei, eu tô com medo. Vamos fazer assim, olha, vamos repassar. Vamos repassar passo a passo como tudo vai acontecer. Eu vou te ajudar. O que você acha? Olha, logo você receberá a visita de pessoas muito especiais que lhe aguardam para desejar boa sorte na nova jornada. Em seguida, estarei te esperando junto aos demais espíritos construtores para a operação de transformação de sua forma para infantil. A operação não será curta nem simples,
mas você terá de se esforçar a ser criança a fim de aprender a ser homem. Depois prosseguiremos para a Câmara Conjugal. Ah, Otávio, tenho certeza que nossos amigos espirituais a prepararam com o maior carinho. Sob as bênçãos do Pai Altíssimo, eu mesmo farei a ligação dos gametas, buscando entre os milhões de espermatozoides o que corresponde à programação genética realizada por nós. Fixando nele o potencial magnético, ajudarei o espermatozoide escolhido a desembaraçar-se dos companheiros para que seja o primeiro a penetrar na pequenina bolsa maternal. Depois, com muito carinho, vou ligar o embrião recém-formado à sua forma diminuta de criança, selando o início do processo reencarnatório. Depois disso, Otávio, você será entregue à sua mãezinha em um encontro de infinito amor. Chegou a hora, meu irmão. Chegou o momento de seguir para sua nova vida. Alguns irmãos vieram se despedir. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedento de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. Bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para a frente caminhai, o amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Amor, você tá com a chave do carro? Tô sim, amor. Me presta, por favor. Aqui. Vou buscar umas panelas pra sopa. Você vai ficar aí? Vou sim. Sozinho? Papai!